Bom, eu queria contar o sonho que eu tive. Então, hoje é domingo, minha mãe não foi à igreja, então ela ligou na sala a transmissão ao vivo do culto da igreja dela, que é a Presbiteriana Independente, né? E o que aconteceu? Eu, como deito muito tarde, então eu fico deitado tentando dormir até repor sono mesmo, até dar 8 horas, aí levanto. E se alguma coisa atrapalha o sono, eu tento dormir mais, porque eu já acordei e perdi o sono, daí fico aqui tentando dormir mais. Então, como eu estou estudando sonhos, e esse conteúdo, a minha pesquisa é os sonhos, então a mamãe estava escutando o culto. E não está com legenda embaixo assim, o culto, então ela precisou subir um pouquinho mais o volume, o aparelho do ouvido dela. Alô, som, gravando? Eu acordei na hora do almoço. Acordei, minha mãe fala assim: vamos almoçar, quem quiser pode se aproxegar. Aí eu pensei, coitada, ela come sozinha lá, vou sair da cama, vou almoçar com a minha mãe. Aí levantei. Só que eu tinha tido um sonho. E os nossos estudos agora de tentar lembrar o sonho, não tá emocionante lembrar o sonho que nem há semanas atrás aí, que estava muito emocionante, estava sendo sonhos muito poderosos. São sonhos comuns. Só que o que acontece? Para o nosso estudo, para poder escrever uma história sobre sonhos, é interessante entender qual é a interferência, a relação externa dentro do sonho, o diálogo de acordar com dormir, voltar a dormir, na casa acontece alguma coisa. Então, digamos, se o personagem está sonhando, também existe uma interferência de que ele está tentando dormir, existe coisas acontecendo, atrapalhando o sono dele. E ele começa a sonhar influenciado com aquelas coisas. Também é um ponto de vista para se criar uma história falando sobre sonhos. Então, o fato real de hoje, a mãe falou: quem quer almoçar pode aproxegar. Eu falei: hora de levantar, chega. Já tentei dormir tudo que dava, deu horário, vou lá. Aí levantei, tava meu pai na pia lá, tipo lavando louça. Eu falei: ixi, eu levanto e tomo uns copos d'água. Aí eu já vou pôr a panelinha no fogão e começo a fazer a minha dieta, né? A minha porção de ração. Então ela faz o almoço. Meu pai comeu o almoço. O Marcelo ainda é pior ainda. A coisa ele inverte assim, sabe? Ele realmente dorme de dia, né? Eu durmo de manhã. Ele fica a noite inteira acordado. Eu fico parte, em turno. Resumindo, esse vídeo pode ser engraçado. Pode ser triste. Mas é como as pessoas são na vida real, é como o sonho também tem sua importância. Em suma, eu sei que a mamãe subiu o volume da televisão, da transmissão do culto, e eu tentando dormir, comecei a sonhar que eu estava lá no culto, lá, né? Lá no culto, e que ela também estava lá no culto. E acontece que eu estava sentado, como eu estava tentando dormir aqui e não conseguia, eu sonhei que eu estava lá no culto, sentado na frente, assim, numa das primeiras cadeiras, e meu amigo de infância, que é pastor também, que frequenta essa igreja, o Ismael, estava do meu lado. Eu estava sentado e gozado que tinha como se fosse um colchão, um colchão com lençol em cima do banco.
que estava sentado. Então é como se eu fui com cama e tudo. E eu estava sentado e eu estava com sono assim, ó. Eu balançava para os lados, assim, ela estava para frente, morrendo de sono. E o culto acontecendo. E todo mundo olhando aquele escândalo. Falou, não, o filho da dona Lourdinha, que estava sentada também, tá dormindo vendo o culto. Mas não só dormindo quietinho. Eu balançava, abria o olho, vinha um pouco do culto e dormia. Aí o Ismael comentava alguma coisa, tipo, você não quer ficar de pé? Só que ao invés de ficar de pé lá atrás para ver se passa o sono, falou, você não quer ficar de pé lá na frente? Aí você não vai dormir, né? Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui mesmo. E daí eu resolvi ajoelhar. Eu ajoelhei em cima do banco, aí piorou. Aí todo mundo olhava para mim porque eu estava em evidência lá, balançando. Balançava e todo mundo comentando. Aí o que aconteceu? Esse dia, no meu sonho, não na vida real, esse dia era um culto da família. Cada família preparava o culto, ia lá, fazia o sermão e tudo. Então, meu pai nunca vai na igreja, né? A igreja era dele. Minha mãe era católica, ele sempre foi da Presbiteriana Independente, aqui de Botucatu. Minha mãe casou com meu pai perseguia a igreja católica de todo jeito. Até que e não ia na Presbiteriana Independente, não ia na igreja. Aí minha mãe, para tentar levar meu pai para a igreja, começou a frequentar a igreja, gostou da Presbiteriana Independente, porque minha mãe tem vocação, né, para essa relação com Deus, e ela viu as qualidades, né, da Presbiteriana Independente e começou a frequentar e tá há décadas e décadas. E meu pai mesmo assim não vai. Ele diz que os pastores são todos comunistas, que ele não vai, é comunista. Isso porque a Presbiteriana Independente, pelo menos o que a gente tem aqui, assim, não entrou nessa vibe de politização. Porque a Presbiteriana eu senti que entrou. Assim como tinha aquela, não sei se é uma lenda ou é verdade, que a Presbiteriana tinha influência da maçonaria, por isso que separou uma Presbiteriana Independente, né? E a maçonaria é uma influência ideológica, política, né? De uma conspiração política ali. A política entrar na igreja. Então, voltando, a Presbiteriana Independente não se envolve com política. E para o meu pai, isso daí é ser do PT. Então, no sonho, estava eu lá, assim, fazendo minha mãe passar vergonha, e daí tinha que fazer o sermão. E quem foi fazer o sermão foi meu pai. Aí acontece que meu pai foi lá na frente e ele estava muito nervoso. E ele começou a gritar um pouco e fazer assim. Ele ia para lá, andava para lá e para cá e falando em língua estranha. Ele fez o sermão em língua estranha. E todo mundo na Presbiteriana Independente não tem língua estranha, não se fala. Isso é um costume evangélico pentecostal, da maioria das igrejas. Mas as presbiterianas não têm língua estranha, nem tirar demônio e nem milagres, né? Não tem essas relações. Ela é bem tradicional, né? Ela é mais parecida com a Igreja Católica, né? O Lutero, acho que foi o Lutero, né? Lutero fez a Reforma Protestante e só foram algumas coisas. Tirou as imagens, né? A arte sacra de representar os santos foram tiradas. Mudou lá, várias coisas mudaram, né? Eu não lembro quantas coisas que o Lutero colocou na porta da igreja lá, e ele nem tinha a ideia de se separar da Igreja Católica. Aí, como não deu certo, separou e começou, né, o protestantismo.
E daí tiveram alguns avanços que foi com a história também, né? Da, e aí vai, toda a igreja, o começo da educação, da escola, começou pela igreja. A alfabetização veio depois, a imprensa do Gutenberg, nessa época do Lutero, né? Então, tradução da Bíblia. Então, a gente tem uma igreja católica medieval que é acusada de idolatria, que eu não vejo assim. Para mim, chama-se arte sacra e são costumes. Porque, para mim, até os judeus, sabe aquela coisa o Muro das Lamentações? Isso são rituais criados. Para mim é uma espécie de uma idolatria isso também. Então, eles olham a idolatria como perseguindo a arte sacra, que era ilustrativa porque o pessoal era analfabeto. Então, só que quando você começa a cultuar o objeto e as coisas, é uma deturpação. Então, concordo. Esse ato é uma deturpação. Cristo não colocou para ser assim. Isso parece muito com aquela coisa do Moisés, do bezerro de ouro, tudo parece. Ou seja, foi ensinado uma maneira de se relacionar com Deus e com o tempo se deturpou e criou outras coisas que não eram. Então, a Igreja Católica na Idade Média, né, que é a extensão do cristianismo, houveram deturpações, isso a gente tem que entender. Mas não é assim grave de dizer que é uma idolatria. Não, não é, mas pegou um caminho que Cristo não apontou. A Inquisição, lembra aquelas coisas? As cruzadas. Cristo não apontou nada disso. Todas essas questões são tão ruins, muito piores do que se relacionar com uma ilustração, né? Você vestir, pegar na espada e ir lá nas cruzadas. Isso não, né? E é o que está acontecendo agora, que os judeus estão fazendo essa guerra santa, continuam fazendo a guerra santa. Isso é muito pior. E o judeu não é cristão, entendeu? Então, quando a gente está falando de política, o pessoal se apoiando, dizendo que tem que apoiar Israel, ficar do lado de Israel. Primeiro, não é cristão, eu sou cristão, né? Então, resumindo, meu pai estava fazendo o culto de uma igreja que a família dele sempre foi, que é a Presbiteriana Independente, e que ele não vai, que ele acusa todos os pastores de comunista porque não entraram para apoiar o candidato de direita, como a maioria dos evangélicos entrou nessa patifaria, né? Dividiu o católico, ficou esquerda e evangélico ficou direita. Ridículo, não tem que ter politização na igreja. Então fico muito contente da igreja que a minha mãe frequenta não ter se envolvido. E quando ela fala sobre questões humanas, sobre direitos humanos, as coisas, em plena pandemia eles transmitiam, né? Fizeram um trabalho muito bom. O Carlos é um pastor excelente, o conhecimento é muito bom ver ele. O Cleiton também, eu gosto dos dois, mas eu não frequento. E fico muito contente que a minha mãe gosta de lá, é aceita, ela participou, já dirigiu grupos de oração, de estudo, sabe? Então, porque minha mãe ia ser freira, sabe? E o irmão dela, o Tião, ia ser padre. Eles foram pro... Minha mãe foi para o convento e o Tião foi para o seminário. Então, olha só que... e ela não se converteu pro protestantismo passando a perseguir o catolicismo. Não! Ela fez isso por um ato de família, para ver se levava meu pai para a igreja. Porque ela acredita que o meu irmão falecido, Murilo, é pastor de igreja. Então é normal que na nossa cultura eu tenha amigos ateus que perseguem, que sentem ofendidos quando alguém fala uma qualidade cultural, uma qualidade, seja de um livro, de um personagem pastor. Então no William Faulkner, William Faulkner,
Luz em Agosto tem um personagem que é um pastor, que decaiu, né? E ele ajuda. Será que no Vinhas da Ira é um pastor também? No comecinho, quando o filho do volta da prisão, é o começo do Vinhas da Ira. Ele retorna da prisão, a areia está devastando a plantação de algodão. Ele encontra perambulando um sujeito que foi pastor e que não é mais. Quer ver outro? A Leste do Éden, o próprio nome está falando. Ou Vidas Amargas, do John Steinbeck. Tem uma conversa, acho que é no meio do livro, tem uma conversa sobre a tradução da Bíblia, sobre o reino do céu, que a humanidade poderá ir para o paraíso, para o reino do céu. E uma tradução diria poderá, a outra diria outra palavra. Então cada tradução permitia que havia a possibilidade, a outra parecia que ele iria. Uma coisa era garantida, a outra possibilidade pode ser que não. Eu não sei se era quanto à existência do paraíso, não me lembro. Mas perceba que esse debate teológico dentro das famílias é uma coisa cultural muito bacana, muito importante, né? Muito tem que ser respeitada. Mas vou terminar o sonho. O sonho foi assim. Eu levantei e eu ia comer lá, preparei. Aí eu falei, eu vou gravar isso aí. Podia estar comendo lá. Meu pai sempre pega. Meu pai não come em casa, não almoça em casa. Ele almoça na Unesp, que é a faculdade de medicina. Não sei como é que ele aguenta, eu não aguento o hospital. Ele vai todo dia lá para pagar R$ 1 para economizar dinheiro. R$ 1. Ele não precisa. Pega o ônibus, de graça, vai lá e come por R$ 1. E às vezes traz umas coxinhas de frango. Tudo bem, é interessante. Ele pega, ele enrola em guardanapo, pega um monte de guardanapo, assim. Você sabe aquela coisa, economizar, junta, acumulador compulsivo. E minha mãe faz a comida meio sobra. Eu tenho a minha dieta, o Marcelo inventa de comer só batata, só come batata. Então, eu devia estar lá comendo. Eu falei, não vou gravar o vídeo. O problema, o último detalhe dessa história é o seguinte. Eu pensei, eu vou contar esse sonho, que o meu pai estava falando língua estranha, envergonhando a minha mãe, e as irmãs falavam assim, Lourdinha, como é que pode isso? Aí minha mãe falou, não, deixa ele, é só exortação que é em língua estranha, ele vai começar a fazer a pregação. Aí o que aconteceu? Eu estava na mesa do almoço, minha mãe preparando, pôs um macarrão colorido lá. Sabe esses macarrão que é um pouquinho verde, um pouco vermelho, misturado? Aí ele falou, eu não vou comer isso aí porque quando é colorido eu não gosto, não vou comer. Feijão para mim é o melhor alimento que tem. Tipo, só feijão. Tá bom. Aí eu preparando o meu negócio lá, desliguei o fogo. Aí minha mãe contou que ela assistiu no culto, estava com dificuldade de ouvir. E ela assistiu no culto, o sermão era sobre o casamento. Jesus foi lá num casamento. Ele nunca tinha feito milagres. Aí meu pai interrompeu. Aí ela estava contando, meu pai já interrompeu, já ficou ofendido. Falou, não foi assim não. Já começou a falar, não, você está contando errado. Já gritou com a minha mãe, já a mãe dá aquela risada. Tudo bem. Cristo não tinha feito milagre nenhum. Então era uma bodas de casamento e que faltou vinho. Ele fez transformou a água em vinho. E daí acontece que meu pai começou a contar, e minha mãe contava um pedaço, e meu pai discutindo, falando que estava errado. E daí eu pensei, eu vou contar meu sonho, que a gente estava lá no culto, e que ele estava envergonhando, e ele estava falando em língua estranha, ninguém entendia nada. No culto, numa igreja que não é tradicional de língua estranha, e estava envergonhando minha mãe, que era a única que frequenta sempre, e naquele dia, culto da família, eu dormindo lá, e o meu pai pregando em língua estranha. Eu falei, não vou falar, né? Eu não vou falar. Aí meu pai falou, aquela coisa das crianças que falam que Jesus falou
vinde a mim as criancinhas, é porque as crianças são boas? Não, eu falei pro fulano lá. Agora o fulano lá, não sei se é a Praça do Bosque, que os velhinhos sentam, né? Que ele começou a outra casa que a gente vai se mudar, é perto da Praça do Bosque. Ele vai lá na Praça do Bosque, vai na outra casa. Resumindo, e eles tudo almoçam lá na Unesp por R$ 1, para economizar dinheiro. E não é, na realidade aquele almoço é para os pacientes, mas eles vão lá e R$ 1 e come o dobro, enfia as comidas no bolso, enrola em papel assim e traz para casa. Maçã, que tem a sobremesa, maçã, às vezes um docinho e as carnes, enrola, pega mais, enrola no guardanapo. É duro tirar, eu tiro aí, pico. Não precisa, a gente não está precisando, graças a Deus. Mas mania é coisa, né? E daí ele falou, eu falei pro fulano de lá que tá errado. Na minha concepção tá errado. Não é porque as crianças são boas. Por que Jesus falou, vinde a mim, as criancinhas que é delas o reino do céu? Não é porque as crianças são boas. Criança é má. Criança é má, quanto mais pequena. É má. Virou para minha mãe e falou, você não punha pimenta na chupeta do seu irmão Tião quando era criança? Não adianta, você contou para mim, você contou. Criança é má. Não é por causa disso que vinde a mim as criancinhas que é delas o reino do céu. É porque elas são tontas. Elas acreditam em tudo. Elas são ingênuas. São tontas. Não é porque é boa, criança é má. Eu falei, eu vou ter que gravar um conteúdo. Que pérola. O conteúdo é sobre o que está me ajudando a falar sobre os sonhos. A relação dos sonhos com a vida acordada. E hoje eu tive uma demonstração fantástica de sonhar com algo que estava acontecendo na sala, que era o culto transmitido pela TV. Depois ia almoçar e o meu pai falar as coisas depois do sonho e eu tá com o sonho na cabeça falando, será que eu conto que ele estava falando a língua estranha e que eu estava dormindo? Porque eu estava tentando dormir aqui. A fusão de realidade com alucinação no sonho, essas coisas do sonho ser os elementos do real, e depois a gente ir para o real, essa bagunça, né? É como um exercício de falar sobre sonhos. Bom, mais esse conteúdo. Mais tarde eu vou gravar mais 2 capítulos do Boêmios Errantes, do John Steinbeck.